Olá, amados, retornando e vamos dar continuidade a Gênesis capítulo número 39, finalizar, e vamos já entrar no capítulo 40, que é o segmento da história de José. Tá legal? E nós vamos ver aí Deus no meio da provação, no meio do fogo, no meio do sofrimento, vamos assim dizer, Deus abençoando e prosperando os caminhos de José. É uma coisa contraditória, né? Porque quando a gente passa por momentos difíceis, normalmente o que a gente pensa é: Deus nos abandonou, eu acho que Deus se esqueceu de mim. E muitas vezes, inclusive, a gente nega aquilo que o próprio Senhor disse, né? Isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, é uma coisa assim aparentemente contraditória o fato de você ter a presença do Senhor junto contigo e sabendo disso e se alegrando com isso. E aí ainda por cima vivenciar os problemas. E é o que acontece na vida de José. Então, meus amados, vamos ter aí um momento de falar com Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, se assim você puder, e vamos clamar por Ele. Pai querido, também aqui agora, nesse lugar, nesse momento, eu clamo e peço em nome de Jesus, para que a Tua presença, o Teu poder, a Tua paz, a Tua graça, a Tua alegria, Senhor, se manifestem na vida de cada um, Senhor, que está acompanhando junto comigo, Senhor, esses momentos de estudar a Tua Palavra, de olhar para a Tua Palavra e de tentar entender e compreender a Tua Palavra, não com a nossa compreensão, mas com aquela que o Teu Santo Espírito nos dá. Por isso que nós oramos e clamamos e pedimos: vem, Espírito Santo de Deus, derrama o Teu fogo, a Tua glória, a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder, que possamos entender, Senhor, aquilo que há reservado para nós e que o Teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido em tudo isto, ó Deus, que nós viemos fazer aqui agora, nesse lugar e nesse momento. Em nome de Jesus eu clamo e peço: vem, Pai, abençoa, repreenda também todo mal e ordeno que todo espírito maldito das trevas saia repreendido e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque eu declaro aqui nesse lugar, eu declaro a vitória e a cura e a libertação em Cristo Jesus, no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Amados, capítulo 39, vamos dar uma olhadinha nos últimos versos que nós não lemos ainda, que é do 21 até o 23, tá legal? E nesses versos aí nós temos aí a finalizar da história ou melhor, né, uma das etapas da história de José, em que ele é preso. Ele serviu a Potifar, vimos que ele era um oficial importante na corte do rei egípcio, e agora, por causa de uma mulher, né, que o acusou injustamente, ele está preso. Lá no versículo 21 diz assim: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. O Senhor trata José com bondade. É um negócio muito doido isso, né? O cara está lá na cadeia, está preso, cerceado dos seus direitos, e de repente, né, a palavra diz que ele é tratado com bondade pelo Senhor. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O cara lá, o carcereiro, viu que ele era gente boa. José não era o sujeito maldoso que de repente poderiam ter pintado para ele: ó, cuida desse cara aí, que esse cara aí aprontou, né? Tentou aí se aproveitar da mulher do Potifar, cuida desse cara aí. Daí acho que ele percebeu que a coisa não era bem por aí. E aí no versículo 23 diz assim que o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava, né, de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Em 3 versículos, 2 vezes é nos dito que o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele e dava para ele, para José, sucesso em tudo aquilo que ele fazia. Ou seja, o cara virou preso, o cara prosperou como preso, o cara ele foi auxiliar de Potifar, ele prosperou como auxiliar de Potifar. Ou seja, quando a gente está no caminho do Senhor, quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, nós seremos prósperos em tudo que nós viemos a fazer, inclusive na prisão. É uma coisa muito doida, né, gente? É um troço maluco, mas essa é a matemática do nosso Deus. Ele nos trata não de repente como a gente acharia que nós deveríamos ou mereceríamos ser tratados, mas ele nos trata segundo aquilo que tem no seu coração e o propósito que está no coração dele. Ele tinha planos para José. E isso tudo aqui, gente, fazia parte do plano do Senhor.
para moldar o caráter dele, né? Deus, ele não fica brincando com o ser humano para ver se, vamos ver se dá, se não dá. Deus, ele sabe o que faz, tá certo? A vida na cadeia, obviamente não era agradável, né? Mas o Senhor estava com ele. E isso é que faz a diferença. Isso é que deixa o sujeito que está lá no meio de um sofrimento, deixa ele fortalecido, deixa ele confortado, né? Essa é a grande, talvez a única e a maior certeza que você pode ter em toda a sua vida. Meu amado, se você entregou sua vida para Jesus, essa é a certeza que você pode levar onde você for e ninguém poderá tirar isso de você. Que o Senhor está contigo, confortando, alegrando, fortalecendo. Não importa o que você esteja fazendo e o que você esteja passando, por sofrimento, por dor, por perdas, não importa. Deus, o Senhor, Ele estará contigo, te fortalecendo, te ajudando, te confortando. Se você não o abandonar, se você não largar dele, mas se essa convicção for muito forte no seu coração, você saberá o que isso quer dizer, né? José, ele teve essa experiência, tá certo? Mas provavelmente a atitude dele fez a diferença, o fato de ser uma pessoa simpática. Provavelmente os primeiros dias na prisão não foram dias muito legais, mas o homem lá, o carcereiro, foi vendo quem esse cara José era. E logo ele foi imbuído de uma autoridade que ele obviamente nem esperava ter. Capítulo de número 40, nós vamos dar seguimento aí à história de José, e aí nós vamos ver o que acontece a partir do momento, né, em que José, ele interpreta sonhos de pessoas que estão lá com ele na prisão. Pois bem, capítulo de número 40, vamos dar uma olhadinha nos versos de 1 até 4. José interpreta o sonho de 2 prisioneiros aqui. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros, né, e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos, né, por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Então aqui diz o quê? Que o mordomo e o padeiro, eles ofenderam o seu senhor, que era o rei do Egito. Indignou-se, uma das traduções diz assim, indignou-se o faraó e mandou detê-los. José, mesmo na cadeia, José não podia ficar derrotado. Ele ficou encarregado da supervisão então desses prisioneiros, para que os servisse, claro. A velha masmorra se torna o quê? Um lugar diferente por causa da presença de José. Ela não é a mesma, não é uma masmorra comum, e certamente os prisioneiros que passavam por ali sentiram a presença, né, de repente, de alguma coisa diferente, porque Deus estava abençoando José, e obviamente todos que estavam à volta de José, Deus estava abençoando eles. E a delicadeza de José, a bondade de José, eram situações, eram atitudes, comportamentos dele que os outros viram isso. Ninguém, não tinha como não perceber. O mordomo, no hebraico, mashgi, né, ou aquele que serve bebidas, então o mordomo é aquele que serve bebidas, era um membro importante da casa do faraó. É interessante que lá em Neemias, capítulo 1, verso 11, ele vai falar de Neemias como sendo copeiro do rei. A mesma palavra aqui, lá também está essa palavra em hebraico, e lá ela é traduzida por copeiro, tá certo? E Neemias usava assim esse título de oficial de confiança do monarca dele. E o padeiro, que é o pé, era o superintendente da padaria, ou seja, ele deveria verificar se as refeições do monarca, elas eram boas, seguras. Eram obviamente 2 altos oficiais da criadagem real, e eles tinham ofendido o rei, né, o faraó. Enquanto aguardavam as investigações, eles foram confinados, né, na mesma situação, na mesma prisão em que José está. Então vamos adiante no capítulo 40, o verso do número 5. Certa noite, quando estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho ele tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: essa noite nós 2 tivemos um sonho, mas nenhum de nós, ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam.
E aí no verso de número 9, né, o chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar o seu sonho a José. Em meu sonho eu vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer. E em pouco tempo produziram cachos de uvas, mas eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e o coloquei na mão do faraó. José disse, este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire desse lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou aqui nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. Aí no verso de número 16, né, temos aí a interpretação, e o padeiro, vendo essa interpretação, ele tem a sua reação. Então no verso 16 diz assim, ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros disse, também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. Aí no versículo 18, José lhe disse, este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. E dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão da sua carne. Aí vamos finalizar isso aqui. No versículo de número 20, 3 dias depois, era o aniversário do faraó. E ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários, e convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. E aí, finalizando do versículo de número 23, o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Então, o jovem hebreu aqui, José, tinha a obrigação de servir a esses 2 que eram prisioneiros, né, servos do rei. E eles estavam preocupados. E aí José perguntou para eles, mas o que aconteceu? Eles tinham sonhado algo e ninguém estava conseguindo interpretar e entender o que estavam sonhando. E aí José disse para eles, não, o negócio é o seguinte, Deus é que interpreta os sonhos. Os 2 sonhos registrados nesse ponto, eles, juntamente com os sonhos do faraó, que mais tarde virão adiante, eles foram, obviamente, preparados por Deus, com o fim de fazer com que José ele pudesse comparecer perante o faraó e certamente ter o desenrolar que nós veremos mais tarde. Por causa desses sonhos que os irmãos de José o odiaram, e foi mediante o sonho que o faraó sonhou, por exemplo, e não só ele, mas esses sonhos que nós acabamos de ver aqui também, foi mediante esses sonhos pelos quais ele, José, foi exaltado lá no Egito. Aí no versículo 8 vai dizer assim, ninguém há quem o interprete. Com essas palavras, os 2 queriam dizer assim que eles não tinham acesso aos sábios, porque na época tinham os sábios que interpretavam sonhos. Claro que, obviamente, a confiabilidade desses sábios não era 100%, porque a gente sabe que 100% apenas Deus, Mas enfim, aí o primeiro, ele vai dizer o sonho dele para o José. Havia uma vide diante de minha face, algumas traduções dizem. Existem pessoas que criticam a palavra e dizem assim, não, mas na época não havia videiras lá no Egito. Eles não cultivavam esse negócio ali. Só que as investigações arqueológicas têm demonstrado que o uso dessas videiras era bastante comum na época dos faraós. E aí lá no versículo 11 vai dizer o copo do faraó. É interessante essa expressão, porque o cara que escreve o livro de Gênesis, ele é mais ou menos fiel, àquilo que acontecia na época, aos costumes do Egito, inclusive. Porque ele vai dizer lá no versículo 11 que ele colocava o copo sobre a palma da mão do faraó, sobre a palma
do faraó. E José, na resposta lá que ele vai dar para o copeiro, né, no versículo 13, ele vai dizer: você vai dar de novo ao faraó dentro da sua mão. Então, convém lembrar que os copos dos egípcios, eles não tinham aquelas laterais que a gente tem para pegar no copo, não. Eles eram colocados diretamente na mão do cara. E ele tinha que, ou com as duas mãos, pegá-lo, né? E aí fazer uso do copo. São detalhes assim pequenos, mas que têm, na verdade, um propósito, gente. Nada está escrito aqui por acaso. Eles têm o propósito de mostrar que isso aqui que está escrito é veraz, é fidedigno, você pode crer sim, porque era assim que funcionava naquela época. Então eles contaram sonhos para José, e José explica o sonho dos mesmos. O mordomo teria uma surpresa agradável, ou seja, dentro de 3 dias ele iria receber uma ordem de soltura, tá certo? Oficial para retornar às atividades junto com o rei. O padeiro seria solto na mesma ocasião, mas a sua cabeça seria cortada, né, e a sua carcaça seria exposta ao ar livre para que pudesse servir de alimento para as aves, né? Isso confere com aquilo que lá no versículo 16 o padeiro vai dizer para José: cestos brancos estavam sobre minha cabeça, né? E inclusive isso aqui é um detalhe importante. Diz lá que as aves comiam do cesto que estava na cabeça do cara. Isso aqui é um detalhe importante, que o cesto está na cabeça dele, porque existem muitas figuras e gravuras mostrando que isso também era o costume dos egípcios, de carregar, né, o alimento, o pão, inclusive em cestos que estavam sobre a cabeça. Ou seja, mais uma vez nós temos aqui a comprovação de que a Bíblia, ela fala daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E de fato, alguns dias depois, 3 dias depois, né, era o dia do nascimento, o dia do aniversário de Faraó, e eles celebravam seus aniversários, né, com essas datas natalícias, com eventos de solturas, libertação de alguns presos, tá? E é claro que para o copeiro, para o mordomo, José fez um pedido muito especial, lá no versículo 14: por favor, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, sejas bondoso para comigo e faças menção de mim ao faraó. Uma tradução diz desse jeito. José, obviamente, estava disposto a fazer a palavra, a fazer a vontade do Senhor. Ele queria realizar aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, meus amados, aqui nós temos Deus mostrando, se manifestando de uma maneira muito especial na vida de José. Nós temos José sendo duramente provado na cadeia, mas mesmo na cadeia ele consegue experimentar a presença do Senhor. Eu creio firmemente que José mantinha um contato provavelmente diário com Deus, porque a nossa força vem dessa comunhão que nós podemos ter com o Senhor. Isso foi ensinado a ele pelo seu pai, pela sua mãe, provavelmente, né? E ele fazia uso dessa arma, vamos assim dizer, arma de guerra, porque a oração sempre será uma arma de guerra, porque nós temos que entender que nós estamos nesse mundo, nesse contexto aqui atual, e muitas coisas conspiram contra nós para que a gente se afaste de Deus. E é claro que o inimigo de nossas almas, ele vai tentar de todos os jeitos, de todas as maneiras, fazer com que a gente olhe para o lado negativo, para que a gente comece a murmurar, para que a gente comece a reclamar, para que a gente comece a olhar para o problema e dizer assim: pá, mas que situação, como eu estou sofrendo, como está doendo, como eu sou infeliz, sabe? E aí por aí afora vai. Esse é o trabalho também do diabo. E na verdade não precisaria nem ser do diabo, porque a nossa natureza humana, ela é muitas vezes perversa, e por vezes nós tendemos a murmurações, ao desânimo, sabe, gente? Mas quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, quando nós andamos uma vida de comunhão com Ele, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, isso nos traz força, isso nos dá força. E aí nós podemos passar por esses momentos, né, e olhar para o alto e dizer: Senhor, obrigado, porque Tu és comigo. Amado, você tem essa convicção no seu coração? Você tem essa certeza de que o Senhor, Ele está contigo? Independente de onde você esteja, independente da situação. Ah, mas eu já estou há anos passando por esse problema, por esse sofrimento. Não importa. Não importa. Foram anos que José passou de sofrimento até que finalmente ele viesse a ser o segundo no reino do faraó. Não importa.
Foram 40 anos no deserto que Moisés esteve, né? Depois que ele matou o egípcio, para finalmente Deus chamá-lo e dizer: eu quero que você faça agora a minha obra. Então não importa o tempo, não importa, pode ser dias, semanas, meses, anos, décadas, não importa. Se você ficar firme no Senhor, Ele, ao seu tempo, Ele trará vitória nas suas asas, cura, vida, restauração, graça, poder, harmonia. Harmonia, na verdade, e paz nós sempre teremos, independente das circunstâncias em que nós estivermos vivendo. Se você não tem essa paz, essa harmonia no seu coração, essa é a hora para você parar e dizer: Senhor, eu me arrependo por ter duvidado de Ti e eu quero voltar para a Tua presença. Essa é a hora que você tem para falar com Ele e eu desafio você a fazê-lo agora, em nome de Jesus. Quero orar ainda. Pai querido, no nome de Jesus, clamo e peço por essas vidas, cada vida, Senhor, que está ouvindo essa palavra, e permita, Senhor, que cada coração possa ser cheio do Teu fogo, da Tua glória e da Tua presença. Pai, permita que cada vida possa perceber o Teu toque e sentir a Tua mão poderosa, Senhor, guiando, cuidando, guardando e protegendo, em nome do Senhor Jesus. Repreendo também todo o mal, toda a intenção do diabo de atrapalhar, de trazer confusão, desânimo, tristeza, toda forma de opressão, repreendo na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo ataque do mundo das trevas, rechaço e ordeno: saia, Satanás. E todo espírito maldito das trevas, te repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. E declaro sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, declaro libertação, cura e vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na poderosa paz do nosso Deus. Amém?